Livro de Jó, capítulo de número 42, tem gente que já está pensando, meu Deus, como é que numa terça-feira esse menino vai pregar sobre o cara que mais sofreu na Bíblia? Não, galera, eu não vou focar no sofrimento dele, eu vou focar em uma frase que ele falou e que eu quero trazer uma profunda reflexão para a nossa vida. Eu confesso que essa mensagem que eu vou estar pregando hoje é uma mensagem que eu já preguei há alguns anos atrás aqui na Videira, mas ainda era o templo antigo, né? É uma mensagem que muitos aqui eu acredito que não ouviram, a grande maioria. E hoje, quando eu estava orando ainda, folheando a Bíblia, o Espírito Santo me falava direto: prega isso, prega isso, prega isso. Então você que, quem sabe, ainda lembra, porque você tem uma mente Highlander, parabéns para você, você vai relembrar. E você que não lembra ou que nunca ouviu, vai estar ouvindo pela primeira vez uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, intitulada Religiosos versus Amigos de Deus. E eu quero que hoje você pare para refletir quem você tem sido. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo de número 42, nós vamos ler o versículo 5. Livro de Jó, capítulo 42, ou melhor, a partir do versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1 para ficar uma leitura mais completa? Quem está acordado, diga amém. Amém. Estão com sono não, né? Vocês estão de boa, glória a Deus. Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1, cujo título da palavra é A Confissão de Jó. Na minha opinião, gente, essa confissão que Jó deu foi o maior furo de reportagem e fofoca da época, porque uma pessoa do naipe de Jó confessar o que ele confessou aqui, e a gente vai ver agora, é algo que traz profunda reflexão para a nossa vida. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Escuta-me, pois, e eu te falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Somente até aqui. Aproveita que você já está bem amigo da pessoa do seu lado e fala assim para ela: e aí, irmão? Você conhece a Deus de ouvir falar do que os outros te falam sobre Ele? Ou você pode dizer que já o conhece? Sabe, querido, se tem uma coisa muito diferente, é ouvir falar de alguém e conhecer essa pessoa. Quem concorda? Quem aqui já foi vítima de uma fofoca, que alguém falou mal de você? Levanta a mão. Quem aqui já soube? Quem não soube, eu quero dizer que falam é porque você é muito lesado e não percebeu ainda. Mas todo mundo aqui já foi vítima de fofoca. É impossível. Todo mundo tem uma opinião a nosso respeito. Tem ou não tem? Todo dia eu encontro alguém e quase todo dia alguém me fala aquela velha frase: vale, eu não sabia que você era assim. Aí eu falo: você imaginava que eu era como? Aí a pessoa pega e fala: não é porque eu não sei quem falou que você era assim, que você era assado. É por isso, irmão, que eu, sinceramente, eu tenho raiva de fofoca, mas por um lado, às vezes eu gosto. Por quê? Porque a fofoca às vezes fala tão mal de uma pessoa, que a pessoa fica esperando encontrar uma pessoa desgraçada. Aí vem para o culto da videira, se depara comigo pregando, se apaixona por mim, me acha uma bênção e entra no fã-clube. Por quê? Porque o pessoal falou tão mal de mim, que quando a pessoa me conhece, me acha uma bênção. E é isso que vai acontecer na sua vida. Eu quero declarar que todo mundo que fala mal de você vai ter que engolir o que Deus vai fazer na sua vida, porque vai ver a glória de Deus em você. E por mais que tente falar mal, mais Deus vai te honrar. Vala, não imaginar que vocês iam pegar fogo desse jeito. Eu vou repetir: alabassura e anderrar. Eu profetizo. Estava nem no script essa frase, mas que bom que deu certo. Eu profetizo, meu irmão, que toda fofoca, toda injustiça que alguém fez contra você, toda palavra maldita, toda inveja, porque tem muita gente que fala mal de você, não é porque acha isso de você, não é porque tem raiva de você, queria ser igual você e não consegue, porque tem que ter muita competência para ser você. E é por isso que eu quero profetizar que todo mundo que fala mal de você vai ser igual o Zagalo, vai ter que te engolir, porque vai falar mal. A pessoa, eu profetizo que se duvidar ela vai ficar sem amigos. Porque todo mundo que ela sentar na tua empresa, na tua faculdade para falar mal de ti, as pessoas vão falar: você dobra a língua para falar da minha amiga porque ela é uma mulher de Deus.
E se for para falar mal dela, fica aí sentada, endemoniada. Isso vai sair. Sabe por quê, meu irmão? Porque ô coisa boa é quando as pessoas se surpreendem conosco. É ou não é? E é por isso que existe uma diferença muito grande entre você ouvir falar de alguém e conhecer alguém. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Sabe, queridos, quando a gente vive em um ambiente de igreja, quando a gente se confessa praticante de uma determinada religião, a gente muitas vezes se acomoda em uma vida religiosa. As pessoas olham para a gente e falam: ah, fulana é muito religiosa. Mas automaticamente, eu não sei você, eu não gosto de ser considerado uma pessoa religiosa. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão tão queimadas, hoje em dia as religiões e os religiosos estão tão queimados, que o povo fala assim: a fulana só quer ser santa só porque vai para a igreja. É ou não é? E é por isso que eu um dia, meditando na palavra, o Espírito Santo me inspirou a estar falando sobre isso. Que o que Deus quer de mim e de você não é que nós tenhamos uma religião. O que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos amigos dele. É que nós possamos dizer que a gente conhece a Deus. Eu particularmente, por muito tempo, briguei por religião, mas eu evoluí espiritualmente, e eu descobri que eu não preciso tirar ninguém da religião dela e trazer para a minha religião. O que eu preciso às vezes é orientar, para que a pessoa mesmo em outra religião não faça coisas que são contra a palavra de Deus, porque a minha religião é uma, a minha religião é a Bíblia, o meu Deus tem nome, é Jesus, e ele fala em João 14,6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o que eu quero estar trazendo para refletir com você é que o que Deus quer da gente é que nós tenhamos relacionamento com Ele. A Bíblia fala que Jó era o perfeito exemplo disso. Ele era uma pessoa tremendamente religiosa. Ele era tão religioso que a Bíblia fala que os filhos dele estavam pensando em pecar, e ele já estava de joelho pedindo perdão pelos pecados do filho. Ele era tão santo, ele era tão religioso, que a Bíblia fala que o próprio Deus deu testemunho de Jó, dizendo para Satanás: ouviste falar do meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel, temente a mim, que se desvia do mal. E aí, queridos, quando a gente pensa em Jó, a gente pensa numa pessoa perfeita, num cara que estava numa profundidade tremenda com Deus. Aí no último capítulo da Bíblia, vem Jó e surpreende todo mundo, quando ele abre a boca e fala: galera, aparentemente eu era um religioso perfeito, mas eu quero dizer para vocês que eu só conheci Deus de verdade depois de tudo isso que eu passei. Eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes para a gente conhecer Deus, a gente conhece Ele nos momentos mais difíceis da nossa vida. Tem gente que acha que conheceu Deus porque tudo vai bem na sua vida, está ganhando muito dinheiro, está com saúde, aí fala: oh, Deus é tão bonzinho para mim, obrigado Deus. Aí de repente vem uma avalanche de dificuldade. Quem já passou por isso? Vem um furacão misturado com um terremoto, com alerta de tsunami. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. E sabe o que eu posso dizer para você? Que eu não ter me revoltado com Deus na hora da dificuldade é o que fez eu estar de pé até hoje, porque eu paguei para ver. Quando eu estava passando por lutas, e eu já passei muitas, não se iluda, as pessoas falavam: como é que pode um menino novo desse, pregando a palavra, e Deus ainda permite tu passar por isso? Aí eu virava para a pessoa e falava: eu também não estou entendendo não, mas vou pagar para ver, eu quero ver o que acontece no final. E eu paguei para ver, e no final sabe o que eu recebi? Uma profundidade com Deus, revelação de quem Deus é. A minha amizade com Ele ficou de um jeito que não tem cão no inferno, anjo no céu e homem na terra que me separe dEle. E por último, Deus me deu em dobro tudo o que eu pensava que um dia eu havia perdido. Então onde é que eu estou querendo chegar através disso? É que os melhores amigos a gente conhece na hora da dificuldade. E é por isso que eu quero te incomodar essa noite e perguntar para você: quem você é quando Deus olha para você? Quem você é? Quando as luzes da igreja se apagam, quando você sai por essa porta, quando você entra no seu carro e você vai para a sua casa. Será que você é um frequentador de igreja? Será que você é um evangélico de boca? Ou você é um amigo de Deus de verdade? Samuel, não estou entendendo ainda. Se eu estou na igreja é porque eu sou de Deus, não é não? Não!
Que eu quero dizer que as cadeiras estão na igreja obrigadas e elas não são crentes. Vou ser mais claro. Se você tem garagem na sua casa, quem tem garagem na sua casa? Quem tem garagem de carro? Quem não tem, o profeta de Deus vai abrir uma garagem para você botar 3 carros, em nome de Jesus, amém. Mas quem tem garagem, ou quem não tem, sabe o que é uma garagem. Pergunto, se você num momento de loucura, num momento de surto, você se deitar na garagem do seu carro, da sua casa, e começar a falar, eu sou um carro, eu sou um carro, eu sou um carro, eu sou um carro. Você vai virar um carro? Vai nascer roda nas suas pernas? Você vai fazer vrum, você pode fazer com a boca. Você não vai virar um carro, por quê? Porque não é porque você está em um lugar que você é aquilo para o qual aquele lugar serve. Não é porque você está na igreja que você é um amigo de Deus. Você pode ser um crente, um simpatizante, um frequentador de igreja. Mas amigo de Deus, nem todos são. Reflita. Samuel não entende ainda, eu vou desenhar para você. Quem aqui já ouviu falar de uma moça chamada Maria das Graças Meneghel? Quem é a Maria das Graças Meneghel? Respondam alto e respondam rápido, que eu só tenho 19 minutos. Então deixe de atrapalhar a minha vida, você me ajude. Quem aqui sabe quem é Maria das Graças Meneghel? Sai, espírito do gago. Maria das Graças Meneghel. Quem sabe quem é? Responda bem alto. Xuxa. Pois bem, deixa eu saber mais. Quem aqui sabe quem foi o primeiro namorado que ela teve, que fez ela ficar famosa? Vou dar uma dica, era jogador de futebol. Vocês sabem da vida dos outros, eu sabia que sabia. Não deu certo ela com Pelé, não me pergunte por quê. Ela terminou, mas ela sempre gostou de esporte. E aí ela namorou com outro esportista, esse era piloto. Calma, espere, vocês estão concorrendo não é o primeiro que responder que ganha não. Ela namorou com um piloto que fez ela ficar ainda mais famosa. O nome desse piloto era? Não deu certo também, ele faleceu, enfim. Passou um tempo, ela decidiu ser mãe. E ela arrumou outro varão. Eu não estou falando mal da irmã, viu, Xuxa? Se você estiver assistindo, algum dia você vê esse vídeo no YouTube. Eu amo você em Cristo Jesus, viu? Deus lhe abençoe. E que você seja salvo e leve as paquitas e os paquitos para Jesus. Enfim, eu não estou falando mal dela, eu estou usando ela como exemplo, ok? Só para poder, porque agora os vídeos vão para o YouTube, as pregações, então tem que vigiar mais. Enfim, ela arrumou um homem para poder ser pai de um filho. E o nome desse escolhido para ser pai da filha dela foi o Luciano Desafio. Aí ela teve uma filha. E o nome da filha dela é? Vocês sabem tudo da vida da Xuxa, né? Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Quem aqui tem o WhatsApp da Xuxa? Eu sei que às vezes ainda tem, que essa igreja é de gente chique. Mas eu acredito que... Não, alguém tem um WhatsApp da Xuxa? A pessoa está com medo de levantar e dizer e o povo correr atrás para poder pedir. Ninguém tem? Quem aqui teve nos 15 anos da Sasha? Alguém foi? Tem uma foto do lado da Sasha? Não? Quem aqui recebe uma mensagem de boa noite dela? Amiga, boa noite, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Alguém recebe? Não? Sabe onde é que eu estou querendo chegar? No seguinte fato. Que conhecer fatos sobre a vida de alguém não te torna amigo desse alguém. Saber sobre alguém não te torna amigo dessa pessoa. Assim como ler a Bíblia de cós salteado, viver dentro da igreja e saber fatos sobre Deus também não te torna amigo de Deus. Às vezes você sabe tudo sobre Deus, mas você não obedece uma frase do que você sabe. Às vezes na igreja você é crente que faz medo, pega fogo. No louvor, a gente olha para você e a gente se assusta. Olha para a pessoa do seu lado, olha a carinha de santo que ela tem, de santa. A gente olha para o lado, a gente pensa que todo mundo aqui é santo. Eu olho assim para frente, eu não consigo imaginar vocês pecando, vocês. O Sidney eu ainda consigo imaginar mais ou menos. Mas o resto aqui, tô brincando, Sidney, homem de Deus. Enfim, a gente olha para as pessoas na igreja e a gente acha que todo mundo é santo, é ou não é? A pessoa louva, a pessoa decora a música, se emociona e chora, viu? Chora. Se você falar, ó o cão, aí ela, o sangue de Jesus tem poder. Sabe os ditados gospel. Agora, na vida pessoal, ela não tem a menor amizade com Deus. Eu já conheci líderes
que eram de cima do púlpito, e com a mesma mão que levantavam para orar, agrediam a esposa dentro de casa. Eu já conheci pessoas que na igreja eram santas, mas que eu me deparei com algumas situações que eu não imaginei que era a mesma pessoa. E onde é que eu estou querendo chegar com essa conversa séria e franca com cada um de vocês? É na seguinte verdade: não se iluda. Você pode nascer na igreja, ser batizado na igreja, ter feito a primeira comunhão na igreja católica, ter feito a crisma, você pode servir na igreja, você pode casar na igreja, você pode batizar o seu filho na igreja, batizar nas águas na igreja, e ainda pode acordar no inferno, se você estiver apenas na igreja e não estiver em Cristo. Se você apenas frequentar uma igreja, mas não tiver vida com Deus, o negócio é sério, meu irmão. Antigamente, quando eu queria saber quem era crente, eu perguntava para o pastor. Hoje não, hoje eu pergunto para a família. Ei, tem um grilo dentro do coisa aqui, vocês já perceberam? Sai daí em nome de Jesus, vai-te embora, inimigo. Vocês estão ouvindo aí ou é só aqui no retorno? Só aqui? Pois está aí, saiu agora. Onde é que eu estava? Aqui em cima, né? Tem gente que na igreja é uma bênção, mas que não tem a menor intimidade com Deus. E é por isso que o Espírito Santo me trouxe essa noite para dizer para você que está na hora de você mergulhar com profundidade nele. Está na hora de você parar de brigar por uma religião, porque o grande problema da religião é que hoje em dia é tanta religião que as pessoas perderam Jesus. Sabe quem é que tem feito terrorismo? Sabe quem é que tem jogado bomba? Sabe quem é que tem matado pessoas? Sabe quem é que tem derrubado aviões? Religiosos. Religiosos de uma turma chamada Islã. Sabe o que é o Islã? Uma religião. E eles são tão religiosos que eles são criados para destruir o mundo e para obrigar as pessoas a seguirem a sua religião. Ou seja, eles não são mais religiosos, eles se tornaram o que a gente chama de fanáticos. E o que é que acontece? Eles são tão fanáticos e malucos que eles crescem e ensinam as crianças dizendo que se você der a sua vida em um atentado, eles criam uns rapazes dizendo isso: olha, se você jogar uma bomba e você matar pessoas, quanto mais pessoas você matar, mais você vai ser recompensado quando você chegar no céu de Alá. Irmão, é uma loucura. Sabe o que eles falam para os fanáticos? Que aquele que morrer em ação pela religião, quando acordar, vai ter 99 virgens esperando. Diga misericórdia. Você, irmão, que riu, que o Senhor te converta. Você que achou interessante a proposta, viu? Eles acreditam que se eles forem mortos, eles vão receber vida, ou seja, religiosos. O que é, qual é a diferença de amor por obsessão? É que quando você ama alguém, hoje eu estou profundo, prestem atenção. A diferença de amor para obsessão é que quando você ama alguém, ou quando você gosta muito de alguém, você quer ver essa pessoa feliz. E quem concorda que às vezes você não casa com a pessoa que você mais ama, que você mais amou no passado? Ninguém concorda, ninguém quer se queimar, né? Mas às vezes acontece. E onde é que eu estou querendo chegar com isso? Na seguinte verdade: de que quando você ama alguém, você deixa essa pessoa livre. Agora, quando você tem uma obsessão por alguém, o amor se tornou um fanatismo. Aí o que a pessoa faz? Compra uma arma, vai na outra e diz o quê? Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Pá! Pá! Morre os dois. Acontece ou não acontece? Obsessão. O objeto de amor se tornou algo maior do que o seu amor. E onde é que eu estou querendo chegar com isso? Em dizer que tem gente que pela sua religião tem ofendido pessoas, que pela sua religião tem negado a Cristo. Sabe qual é a coisa mais ridícula que pode existir no meio religioso, na minha opinião? É um católico brigando com um evangélico. Porque a gente não é igual, mas eu costumo brincar dizendo que a gente é primo. Amém? A videira é cheia de católicos que visitam, sejam muito bem-vindos. Agora, vez por outra, a gente vê evangélico dando mau testemunho, dizendo: você vai para o inferno, viu? Porque você adora imagem. Aí o católico vira para o evangélico e fala assim: você também vai, porque você adora o pastor. É assim ou não é?
Aí fica os dois se matando, um falando do erro do outro. Aí a trombeta toca, pá, Jesus volta. Fica os dois. A tua religião não é maior do que o amor de Jesus Cristo. A tua religião não deve ofender as pessoas, mas você deve amá-las. Ainda que elas não concordem com você, respeite-as e diga: se você não concorda com o que eu falo, eu te amo tanto em Cristo que eu não vou discutir, eu vou orar por você. E o Espírito Santo que me convenceu também vai te convencer. Eu te amo em Cristo Jesus, eu vou orar pela tua vida. Isso é evangelho, isso é vida com Deus. Eu lá vou brigar por religião. Ainda está aqui o grilo, viu? Eu lá vou brigar por religião. Queridos, é uma série de pessoas que não conhecem a Deus de verdade, que não são amigas de Deus. E sabe qual é o problema do religioso, do frequentador de igreja, para o crente de verdade? É que o frequentador de igreja não dura muito tempo. Sabe como é que eu comparo uma pessoa que não tem vida com Deus, mas só frequenta a igreja? Eu comparo com plantas de estufa. O que é uma planta de estufa? É aquela que é cuidada, é aquela que está num ambiente propício, mas ela não tem raiz. Ela está alimentada. O que é isso? É o crente que não é crente de verdade, só frequenta a videira. Ele está com Jesus enquanto está tudo bem. Enquanto os amiguinhos da faculdade estão vindo. Aí a prova vem. Porque a prova vem. 3 coisas eu tenho certeza. É da salvação em Cristo Jesus. É que a prova vem. E a terceira é que só fica de pé quem tem raiz com Cristo. Plantas de estufa. Deus diz não para uma coisa que ela pedia. Aí sabe o que ela faz? Vou embora da igreja. O pastor não dá a paz do Senhor para ela. Ou então liga para mim, eu não posso orar. Porque eu não sei vocês, irmão, mas a minha vida é uma vida pisando em ovos. Porque eu nem pastor sou, mas só porque eu prego aqui, todo mundo diz que eu sou pastor. E uma irmã minha, acolá, abençoada, fez um snap para mim com o nome PR Samuel Wagner. Aí todo mundo tem que eu sou pastor. Aí daqui que eu tiro da cabeça do povo é uma luta. Enfim, todo mundo me liga e fala: ei, eu quero que você venha visitar. A pessoa liga 10 da manhã e fala: ei, eu quero que você venha 1 da tarde aqui no hospital orar por um fulano. Eu falo: ô irmão, não posso. Tem que poder, que você é pastor. Aí eu pronto. Agora pronto. Ei, deixa eu colocar uma coisa na tua cabeça, você que é plantinha de estufa, que não está preparado para um pastor te dizer não, se prepare, porque o pastor que se preze diz não, porque ele não é Jesus, ele é ser humano, e ele não pode dar conta de todo mundo. Quem dá conta de todo mundo aqui é Jesus. Não pense que você é cliente de uma empresa e que pastor é empregado. Você serve a Jesus, e a ele que você deve adorar, e a ele que você nunca deve se decepcionar. Pare de ser planta de estufa e adquira raiz em Cristo Jesus. Aí a pessoa escuta, dá tempo nem aplaudir que o meu tempo já está acabando. Aí escuta, a pessoa pega e vê o outro pecando. Essa é boa. A pessoa vê o outro pecando, o outro lá enchendo a cara. Aí a pessoa fala: sabe o quê? Ô, coisa boa, vou encher a cara porque o fulano encheu. É assim ou não é que o povo faz? Faz ou não faz? Deixa a gente ser falso. Faz. Não, por exemplo, se alguém vê o Samuel Wagner fazendo uma coisa, é por isso que a minha vida é tão difícil, tem um bônus e tem um ônus. Eu não posso fazer nada, que tudo é pecado. Mas enfim, eu estou me virando até Jesus voltar. Vê um fulano fazer uma coisa, aí todo mundo fala o quê? Vai atrás e faz. Tem gente, irmão, que faz cada loucura. Tem gente que é tão religiosa como uma igreja acolá, que eu não posso dizer, que eu não estou aqui para criticar pessoas, eu estou aqui para criticar sistemas. Tem igreja que são tão religiosas e tem membro que é tão religioso que o pastor mandar fazer, ele acredita, ele nem consulta na Bíblia. Tem uma igreja acolá, irmão, que dá o sabonete para poder a pessoa ser liberta passando sabonete. Se o seu marido está lhe traindo, se ele está com amante, você vai levar o sabonete consagrado por R$100 aqui na igreja. Mas você venha pegar e você dê. Nós aceitamos débito, nós aceitamos cartão de crédito, nós aceitamos cheque. Mas você tem que levar o sabonete da vitória, porque quando ele passar, ele vai ficar fedorento para as amantes. As amantes vão sentir um fedor, as amantes não vão conseguir. Aleluia, você tem que levar. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E tem gente que compra ou não tem? E vende, e é muito. Se fizer
Diga comigo, sai espírito do gato. Se você fizer uma aliança com a Dove vende mais se fizer uma aliança. Eu não posso dizer qual é o nome da igreja que tem, mas eu só posso dizer que ela é universalmente conhecida. Escuta essa. Não aplaude não, que não dá tempo não. Irmão, religião. Eu tô na videira, escute essa, há 8 anos. Mas tudo que eu vejo o meu pastor pregar, o nerd gospel João Vitor pregar, a pastora Roberta pregar, o pastor, tudo que eu ouço eles pregarem, se eu tiver dúvida, eu corro para Bíblia. E se estiver pregando errado, eu sou homem para falar: pastor, o senhor não está vigiando não, viu? O senhor mandou Maria descer da árvore, quem estava lá era Zaqueu. Sabe por quê? Porque eu não sou servo de pastor, eu sou servo de Jesus. A minha religião não é evangélica. Hoje em dia, às vezes eu tenho medo de dizer que sou evangélico, de tanto que está queimado os evangélicos. Hoje em dia eu digo que eu sou amigo do Deus vivo, vivo a palavra de Deus, discípulo de Jesus Cristo. Essa é a minha religião. As pessoas às vezes, irmão, ficam fanáticas e perdem a amizade que poderiam ter com Deus. E é por isso que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: está na hora de você amadurecer e você entender que você não pode brigar por uma religião. Você tem que ser amigo de Deus, como o próprio Jó foi. Porque Jó só suportou o que ele passou porque ele se tornou amigo de Deus. No meio da confusão, a mulher dele virou para ele e falou o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque enquanto ela era fina, enquanto o marido dela era o maior fazendeiro da região, enquanto ele dava as bolsinhas da Carmen Steffen, da Louis Vuitton, enquanto ela levava ele para passear no jumento de ouro, viajando, enquanto ela era rica, ela era crente. Foi só o homem ficar pobre que ela olhou para Jó. Olha que terrível, tem gente que não presta atenção nisso. Eu confesso que eu me emocionei quando eu li essa passagem na Bíblia. Que a Bíblia fala que aquela mulher, por isso vigie com quem você casa, viu? Cuidado para alguém não casar com interesse no seu dinheiro. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: vigie, para ninguém casar por interesse com você. Porque quem casa por interesse, deixa quando o dinheiro acaba. Cuidado. A mulher de Jó foi desse jeito. Quando o dinheiro acabou, ela virou para Jó e falou: sabe o quê? Amaldiçoa o teu Deus. Ou seja, o que ela quis dizer? Ele é teu, não é mais meu. E morre. Aí Jó, que estava se tornando um amigo de Deus, vira para ela e dá uma resposta para a gente aprender. Quando ele olha para ela e diz: engraçado, né? Aceitaste o bem de Deus com prazer, enquanto tu tinha tudo, né, mulher? Tu dizia que ele era o teu Deus, e o mal tu não queres aceitar. Como falas uma louca, falas tu. Pode me deixar, porque eu sei que o meu Redentor está vivo, e que ele se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele nessa prova, ainda em carne eu verei a Deus. Frequentador de igreja não suporta a luta, mas amigo de Deus fica firme. Tem gente que está aqui no culto hoje que a casa está desabando. Ninguém sabe como é que você chegou nesse culto hoje. Tem gente que olha para você e fala assim: tu tá doida, é? Tua vida financeira está ruim, teu casamento está ruim, teu filho está doente, e tu vai fazer o que na igreja? Aí você vira e responde: eu vou adorar o meu Deus, como eu sempre fiz enquanto tudo estava bem, e eu vou pedir para que Ele tenha misericórdia de mim. A mulher de Jó era apenas frequentadora, que só se aproveitava, interesseira. Já Jó não. A Bíblia fala que um dia alguém chegou para ele e falou: ei, eu quero te dizer que o Deus que tu serve, ele vai te matar pelo jeito. Aí Jó estava num nível com Deus, que olha o que ele responde. Ele olha para a pessoa e fala: sabe o que? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei.
Meu irmão, o que faz mais medo a um ser humano normal é o quê? É a morte. Eu quero dizer, quando a gente chega num nível bom com Deus, a gente nem medo da morte tem mais. Talvez tem gente que ache isso uma loucura, mas eu sinceramente faz não sei quantos anos que eu perdi o medo da morte. Porque eu sei que se eu cair agora nesse púlpito, antes do meu corpo físico cair no chão, o meu espírito se abraça e olha nos olhos da quem eu sonho conhecer. Eu não tenho medo da morte. Oh, mentira! Deus sabe do que eu estou falando. Eu já enterrei uma tia e um pai em 10 dias. Eu sei do que eu estou falando. Com 2 anos que eu era crente, evangélico, eu já tinha desenvolvido uma amizade com Deus. E a minha tia, uma das que eu mais amava, que era quem fazia a minha comida, quem cuidava de mim. Sabe aquela tia? Todo mundo tem uma tia dessa, não tem? Que é a tia da cozinha, que só cozinha coisa gostosa. Essa era a minha tia, que às vezes a minha mãe sempre foi nervosa, estressada, falava: mãe, eu estou com fome, pô, eu estou dormindo, acordo 2 horas. Minha mãe sempre foi assim, até hoje. A minha tia não, a minha tia acordava cedo, ia fazer comida, fazia o baião mais gostoso que eu comi na vida. Uma polenta, que toda vez que eu vejo uma polenta na Ana Maria Braga ou em algum programa, eu fico pensando e lembrando da minha tia Zenaide. E essa minha tia teve um AVC, e ela foi para o hospital. Antes dela ir, ela aceitou Jesus como Salvador. Eu orei por ela. E quando ela estava com 1 mês e pouco no hospital, o meu pai, que tinha 46 anos de idade na época, era saudável, ele só era um pouco depressivo, porque ele já havia perdido as minhas 2 avós, por parte de pai, por parte de mãe, a mãe e a sogra. E ele era muito depressivo. Ele ficava ouvindo músicas de mãe no trabalho dele. E ele vivia falando: eu não enterro mais ninguém dessa família, o próximo sou eu. E eu virava para ele e falava: está repreendido, pai. E ele falava: está repreendido nada. Eu vou morrer nos braços do meu pai. O meu pai profetizava falando do meu avô, porque ele falou que nem a morte do meu avô ele suportava mais. E palavra tem poder. Ele profetizou tanto isso, que quando a minha tia estava há 1 mês e 15 dias na UTI, e eu vendo a minha tia sofrer, sabe o que é você ver a tia que cuidou de você, a tia que você amou, a tia que cuidou de você a vida toda, a tia que lhe dava comida? Sabe o que é você ver ela num hospital, num leito com uma fralda? Só quem já passou por uma dor assim, perder um familiar, sabe. Problema de dinheiro é nada quando você vê alguém que você ama em um leito. E eu ia para lá, orava por ela. E eu lembro como se fosse hoje, que eu ia para aquela clínica Gênesis, na Santos Dumont. E eu ficava olhando para o pão de açúcar e para o céu, e indagando a Deus, e dizendo: Deus, onde é que tu está, hein? Faz 2 anos que eu te sirvo, e nem para tu ouvir minha oração e tirar minha tia dessa situação. E Deus, calado. Meu pai foi para o interior visitar o meu avô, porque ele disse: eu estou estressado, eu vou lá no meu pai passar o final de semana. Foi para a cidade do meu avô numa sexta. Eu fui para uma vigília com o André, meu irmão. Quando foi na vigília, Deus usou uma pessoa falando: te prepara, porque tu vai passar por terríveis dores, mas o teu Deus vai estar contigo. E eu falei: meu Deus, vou perder minha tia. Quando eu cheguei em casa, que eu deitei no sofá, o telefone toca. Quando a minha irmã atende, que a minha irmã era mais apegada ao meu pai, disparado, você sabe como é que é mulher com pai. Quando a minha irmã atende, eu só vejo quando ela joga o telefone e sai gritando. E aí eu corri, apanhei o telefone e falei: alô, alô, o que houve? A tia Zenaide, a tia Zenaide. E do outro lado era o meu outro tio Valdo, dizendo: Samuel, Samuel, você? Sou eu, tio, o que foi? Samuel, meu filho, reúne a sua família, que o José acabou de ter um infarto, levamos para o hospital, mas não teve jeito, teu pai morreu.
Eu achei que eu estava sonhando. Não pode, que a minha tia que está doente. Ele estava morto. Alugamos vans para levar a família toda. Fomos todos para o interior. Enterramos o meu pai. E quando eu estava voltando sem entender nada do que estava acontecendo, 2 anos que eu servi a Deus, eu fui para o culto. E nesse culto a minha mãe aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Minha família inteira aceitou a Jesus naquela prova. E eu comecei a entender o que Deus estava fazendo. Porque às vezes a gente precisa passar pela dor para Deus fazer o que no banquete não é feito. Tem gente que só se rende a Deus na dor. O povo me consolando na igreja, me abraçando e falando: Samuelzinho, Deus levou seu pai para dar saúde à tia. Ó, as conversas do povo que não sabe como consolar. Deus precisa matar um para dar saúde ao outro. Não é nem a vampira do X-Men que tira o poder de um para poder botar no outro. Eu falei: não, meu Deus não precisa fazer isso. E aí passaram-se 10 dias, 8 dias. E a minha tia começou a melhorar. Vocês creem que ela começou a melhorar? Desceu da UTI para o apartamento. Aí todo mundo falou o quê? Deus vai curar. E algo no meu coração dizendo: quando passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. E eu falei: Senhor, mas eu já passei pela morte do meu pai, não é possível que minha tia morra. Quando ela desceu para o apartamento, que a gente estava tudo feliz, quando foi no 10º dia, o telefone toca mais uma vez. E aí a minha outra tia foi atender. E eu, irmão, sempre estou na sala nessa hora. Sempre estava passando, porque hoje eu não me deito mais em sofá de sala. Não tem nem perigo. Estou lá no sofá da sala da casa da minha tia, vizinha. Quando a minha tia atende o telefone, essa tia que atendeu tinha acabado de chegar do hospital. E quando ela atende, ela sai gritando. E eu, que já tinha passado pela cena uma vez, entendi. Peguei o telefone mais uma vez e falei: foi a tia Zenaide. E aí o médico ou enfermeiro falou: foi, por favor, junte a família, que nós já estamos fazendo aqui os documentos do que é necessário, e mande um familiar vir buscar o corpo. E aí mais uma vez eu olhei para o céu e falei: Deus, aonde tu está? Mas sabe o que eu quero dizer, encerrando isso? É que em toda aquela prova, em tudo aquilo que eu passei, a minha família inteira, que era contra a minha conversão, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Porque não há nenhuma prova que você passe que não venha com propósito. Todo sofrimento que você enfrenta, Deus quer te fazer crescer, Deus quer te evoluir, Deus quer te fazer mais forte. O que não causa a tua morte te deixa mais forte. E sabe o que é interessante? É que todo mundo chegou para mim, para o André, e falou: agora eles se desviam. Porque passar por isso, 2 meninos de 17 anos, não aguenta não. Agora vão voltar para o forró, agora vão beber, agora vão querer saber de Jesus não. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei mais crente. E um dia eu estava no meu quarto orando. Quando eu desci para o quintal da minha casa, o que eu vou dizer agora, muita gente não vai crer, e alguns vão se arrepiar, prepare-se. Mas eu estava chorando ainda copiosamente, sem me recuperar das perdas, quando no quintal da minha casa, eu orando, eu senti um arrepio terrível, dos pés para a cabeça. E eu vi um redemoinho se formando na minha frente. Estava só eu no quintal nessa hora. Quando de repente eu vi um formato de pessoa se formando na minha frente. E quando eu olhei para aquele ser, foi um dos piores segundos da minha vida até hoje. Porque quando eu olhei para os olhos desse ser, eu vi tudo de ruim em um só momento. Eu vi pessoas morrendo, eu vi guerra, eu vi tudo de ruim. Vocês devem imaginar quem era essa pessoa. Eu tive uma visão com um demônio na minha casa. Aquele demônio apareceu para mim e eu não estava sonhando não. Nem tinha assistido filme de terror. Eu estava normal. E aquele demônio foi até a minha casa, olhou nos meus olhos e disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para mim, riu e falou: eu só vim aqui garantir que o teu tempo com Deus acabou.
E aquele demônio falou para mim: pensa, Samuel, que Deus é esse que mata o teu pai e a tua tia? Tu não é um homem de Deus? Aquele demônio falou olhando nos meus olhos. E na hora que ele falou, o Espírito Santo me fortaleceu. A última lágrima secou e nunca mais eu chorei de dor desde aquele dia. Eu olhei nos olhos daquele demônio, fortalecido pelo Espírito Santo, e eu disse: se você veio aqui achando que eu ia negar a minha fé, eu quero te dizer que a minha tia e o meu pai, tu não tem a alegria de dizer que eles estão contigo no inferno, porque eu orei para os dois aceitarem a Jesus e eles estão salvos. Muito em breve eu os encontrarei de volta. E eu quero dizer que Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Bate em retirada em nome de Jesus, porque eu não negarei o Senhor. 12 anos se passaram e eu ainda estou aqui pregando a palavra. Sabe por quê? Porque eu não sirvo a Deus só pelo que Ele me dá, mas por quem Ele é. Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus.